Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI e você já viu pelo início do nosso programa, no bloco anterior, que hoje a nossa temática promete. Vimos esse vídeo tão importante, tão bonito, de um missionário que vai além mesmo, além fronteiras, não se contenta em ficar no seu lugar inicial. E é isso que a palavra de Deus pede de cada um de nós. Cada um do seu jeito, onde estiver, falar da palavra de Deus. E a gente começa esse bloco também falando dos nossos irmãos e irmãs que são missionários de outra maneira, que através da sua colaboração, da sua participação como sócio evangelizador, ajuda com que a palavra de Deus seja levada a tantos lugares através dos meios de comunicação. Nós temos como pedido inicial do Cícero Gomes da Silva, ele é de Bom Conselho lá em Pernambuco. Ele pede oração por ele mesmo e por toda a sua família. Cícero, muitíssimo obrigado, você se tornou o novo sócio aqui da Associação do Senhor Jesus. Adeli, o nome bem difícil, o sobrenome, melhor dizendo, Weschesfelder. Desculpa, viu, Adeli, se eu falei errado o seu sobrenome. De qualquer maneira, muito obrigado, a gente está feliz com a sua ligação, com a sua participação. É de Chapadão do Sul, lá no Mato Grosso do Sul. Voltou, de fato, a ser sócio aqui da Associação do Senhor Jesus. Muitíssimo obrigado. E pede oração pela cura, conversão, libertação dos vícios, do álcool do seu filho. Pede também por ela mesma, por toda a sua família, por todos os seus familiares. A Adeli, ela é, como eu disse, de Chapadão do Sul, lá no Mato Grosso do Sul. Tânia Maria de Souza da Silva, de Campinas, no interior de São Paulo, pede oração por ela mesma, pela sua saúde, pela saúde do seu irmão Carlos e também pede por toda a sua família. De Hortolândia, aqui perto de nós, no interior de São Paulo, Marinês de Souza, pede oração por ela mesma, por sua saúde, paz, pede também pela união e paz do casal Alexandre e Janaína e pede por todas as necessidades dos seus familiares. De Vitória, no Espírito Santo, a Vera Maria Rodrigues Aguiar pede por cura, libertação e conversão dela mesma e pede também por toda a sua família. De Nova Souré, na Bahia, Paulo de Santana Lima pede oração e libertação e conversão de Paulo, dele mesmo, e por toda a sua família. E também a Maria Ivete Cirilo, ela é de Engenheiro Coelho, no interior de São Paulo, pede oração pela saúde do seu pai, Vitorino Cirilo, ele encontra-se internado na UTI. Maria Ivete, conte com as nossas orações, viu? A gente aqui da associação, da TV, a gente vai rezar pelo seu pai, pelo Antônio, e claro, para que Deus dê, Vitorino, pede para que Deus dê ele muita força e para você também, vocês que são os familiares, que Deus possa fortalecê-los e iluminá-los nesse momento tão difícil. Quando alguém está na UTI, a gente tem uma preocupação toda especial, mas conte com as nossas orações, tá bom? Muito bem, a gente vai continuar o nosso papo, porque eu tenho aqui 3 convidados especiais. Queria saber de vocês, depois a gente vai falar um pouco sobre o trabalho que vocês fazem, mas o que vocês acharam do vídeo do Padre Paulino? Como é que vocês receberam esse vídeo e viram? Sério, se você quiser começar, fique à vontade. O que você achou do vídeo? Achei muito lindo, porque quando a gente pensa que está fazendo missão, você vê que tem outros... Mas é mesmo, né? A gente acha Concordo que já fez... com você. Que a gente tem tanta dificuldade para fazer a missão, e você vê que esse padre, ele achou recurso para ajudar tantas pessoas, num lugar que não tinha recurso. Isso é missão, porque muitas vezes a gente acha que é tão difícil fazer pastoral carcerária, as pessoas não entendem, tem alguns obstáculos. Tem uma dificuldade, né? Mas esse padre... Deu um show, né? Na verdade, eu fiquei um pouco envergonhada. Não, envergonhada não pode. Tô achando que eu estou fazendo pouco, não, você muito faz um pouco, bonito. na vista do... Olha a idade, né? Olha os caminhos que ele abriu para ajudar muitas pessoas. E a gente recebeu informação... É assim que o cristão tem que ser. A gente recebeu a informação que ele faleceu esse ano em março, né? Isso. E com a missão cumprida mesmo, né? E muitas vezes nós achamos na igreja que a gente faz muito. Né? A gente tem que olhar esse lado, a dificuldade, eu acho que as pessoas o local, a cidade, né? A questão do acesso também, né? Verdade. O acesso. Irmão Francisco, o que você achou? E você tem uma experiência parecida de... Tenho uma experiência... Quando a gente vai vendo, assistindo o vídeo do padre, vai lembrando muito, porque eu sou do interior do Amazonas, e eu cresci numa realidade onde eu via muito isso. Os missionários que vinham da Alemanha, minha diocese é uma diocese onde o primeiro bispo, o segundo bispo eram alemães, né? E a gente já tem hoje um bispo aqui do Brasil, mas eles traziam, juntamente com os outros padres, também esse sentimento de dar a vida mesmo além da sua realidade, além da fronteira, né? E vendo ali o vídeo do Padre Paulino, a história, uma história marcante, uma história de testemunho, como a Célia falou, uma história que a gente fica assim, gente, nós temos muito mais para dar. Sim.
E eu via, né, ali a mesma realidade que eu vi com as franciscanas que chegaram na minha cidade, com os padres alemães que chegavam, colonizavam os lugares. Aquelas comunidades ribeirinhas eram eles, os médicos, os enfermeiros, os professores. Eles fizeram com que o povo tivesse a expressão bonita do Padre Paulino, né? Que como eu vou pregar o Evangelho para pessoas que não têm sequer uma dignidade humana? Então, primeiro eu tenho que resgatar essa dignidade para me poder falar do Evangelho. Isso é muito interessante, porque aí a gente volta ali, eu volto à minha cidade, à minha infância, e vejo isso acontecendo. E você se emocionou um pouco, né? Você a gente fica tocado, porque todos os detalhes é interessante. Quando você vê ele atendendo ali, você vê aquilo, os padres fazendo aquele atendimento, ensinando os remédios naturais para o povo, né? Os remédios naqueles vidros grandes marrons, ali, que eram iguais, porque vinham da Europa, com nomes alemães ali, que eu lia, não entendia nada, mas o padre dava, ensinando os remédios a tomar certo. Você foi consultado, você chegou a consultar com um dos padres, não? Na sua época, você era criança, não? Nunca fui. Mas você só conhecia? Mas conhecia, porque desde criança eu tive muito essa proximidade, né? Eu achava muito interessante esse testemunho de você sair da sua casa. Um padre disse para mim que ele falou para a mãe dele e para o pai dele: eu estou indo para o Brasil, talvez nunca mais vou vê-los. Então, adeus. E esse sentido de ir além fronteira, de ser missionário, de fazer tudo que Deus quer, independente da situação que você encontre, é um testemunho muito radical. Então, isso me atraía como criança. Você acha que isso influenciou a sua vocação hoje? Com certeza, sem dúvida. É um testemunho radical. Você fica pensando, você vai comparando a sua vida, a vida natural, a vida da sociedade, diante desses testemunhos, e você percebe que é muito pouco que você vai construir se você seguir um caminho natural. Então, você quer esse grande testemunho também. Então, isso com certeza influenciou minha vocação, sim. Nossa, que bom, Pio. E aí, o que você achou do vídeo? Ele renova a esperança, né, padre? Assim, renova o nosso próprio ser missionário. Porque a gente renova a esperança. A gente vê o que o padre faz e a gente se alegra com isso. E renova, a gente também quer fazer como ele fez, né? E ir além, poder dar mais. A gente vê, como ela falou, já está velhinho e está ali na ativa. Tá ali na luta, né? E a gente quer isso também. Foi por isso que nós saímos, deixamos tudo, né? Para ser tudo para todos. E aí você vê o vídeo e você, caramba... Ainda tem esperança, né? Tem esperança. Eu acho que, sabe por quê? Às vezes, no nosso trabalho, a gente tem... Eu não sei, isso acontece comigo. Às vezes, em algum momento, dá a impressão assim, parece que eu estou sozinho, né? E quando você vê um vídeo como esse, puxa vida, a gente não está sozinho. Tem pessoas que estão numa realidade difícil, né? E que acaba renovando a nossa esperança. Agora, irmão Francisco, você disse uma coisa que eu acho que tem tudo a ver com o nosso bate-papo hoje. Você disse assim, que o padre lá, né, o padre Paulino, disse que como é que eu vou pregar a palavra se a pessoa não tem a dignidade em si? Vocês trabalham com duas realidades que às vezes a gente pode colocar isso. Na pastoral carcerária também, né? Como é que é o seu trabalho, Célia? Para quem está em casa, assim, olha, eu trabalho assim, pastoral carcerário funciona assim. Você vê essa questão da ausência da dignidade também nas pessoas com as quais você trabalha ali? Muitas, muitas. Eu falei, olha, hoje veio a calhar, né? Nós trabalhamos com a mesma realidade quase. Né? Os irmãos aqui, nós no presídio. A gente vê uma realidade que a sociedade ela não vê isso. Porque só vê quem entra lá dentro, né? Uma realidade de um jovem que não tem família para visitá-lo. Nós somos a família deles. Né? A pastoral carcerária acaba sendo a família de quem está ali. Acaba sendo a boca deles aqui fora. Sabe, como a gente fala, ó, não tem como você não fazer essa pastoral, você não ter amor naquilo que você faz, como nós na pastoral carcerária. Aquele jovem que ele não tem, a família mora na Bahia, não tem condições financeiras de vivê-lo, Mato Grosso, Amazônia, esse lugar longe. Então, nós acabamos sendo a visita daquele jovem e levando a dignidade a ele, né? A conscientização. Você errou, mas tem um Deus que zela por você, que te resgata através da palavra, através das nossas visitas. É essa palavra que nós levamos, incentivo de mudança de vida, né? É igual o padre diz, que muitas vezes você se sente só. Quando eu cheguei há uns anos atrás numa penitenciária, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Né? Eu e mais uma agente, né? E quando
estejam precisando. Então vai criando laços assim com eles, né? A Célia falou da questão de lá na prisão também, eles são a família daquelas pessoas. Também na rua eles sentem essa mesma familiaridade. A igreja está com a gente, nós temos uma família, nós somos sós. Isso aqui bom isso, né? Eu acho, depois eu queria até que a gente trabalhasse essa questão da... você tinha dito que são realidades diferentes em cidades diferentes, é claro, né? Mas assim, nessa abordagem e também em relação à questão da pastoral carcerária, esse universo que cada um tem lá dentro deles, né? Assim, a história que cada um teve, né? O que chegou a levar as pessoas até a rua ou até o crime, de alguma maneira ou de outra, a gente tentar trabalhar isso de alguma maneira. Porque agora nós vamos para o intervalo, o papo está muito bom, certamente, mas nós temos que ir para o intervalo e você sabe que o nosso intervalo aqui ele é bem rápido, rápido mesmo, e daqui a pouco a gente já volta, é um instantezinho só, até lá.